Programa Mercado e Ação retorna agora recebendo bom amigo Coronel Andrés da Silva Daulago, é o ex-chefe do Estado-Maior da Brigada Militar e o atual subcomandante-geral da instituição. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, é uma alegria retornarmos aqui ao amigo. Que bom. Como não podia deixar de ser, o assunto que está bombando hoje direto é o confronto que ocorreu entre PMs e aquelas outras 4 pessoas. Não sei se definir seriam assaltantes, ou, enfim, o que seriam, mas que estavam de posse de armas, haviam atirado contra uma guarnição e ali ocorreu um segundo confronto em que ocorreram várias filmagens, né, Coronel? Exatamente. Aí o primeiro questionamento, como é que é, e eu sei que você já estivesse, como é que é estar no meio de um tiroteio? Essa é uma situação extremamente complexa. Em primeiro lugar, gostaria de destacar que nós lamentamos as mortes. Claro. Seja ela vinda de pessoas que infringem a lei, seja ela do policial, evidentemente, ou da comunidade ou transeunte que podia ter acontecido naquele momento. A Brigada Militar lamenta muito. Nossa missão, ela não é matar, nossa missão é salvar vidas. Na medida que nós temos como missão institucional de preservar a ordem pública, de manter a ordem pública, manter a ordem pública significa manter a vida, manter um mínimo de equilíbrio do Estado. Infelizmente, naquela situação, e ela não é a primeira, nós vemos num aumento extremamente preocupante nos últimos 5 anos, a quantidade de enfrentamentos que a Brigada tem feito. Proporcional à diminuição da quantidade de brigadianos? Também, mas proporcional também ao afrouxamento da legislação penal, proporcional a esse regime semiaberto, onde o camarada, por questão dos presídios estarem superlotados, você tem que ficar numa prisão domiciliar, que é o caso de um desses de delinquentes que estava ali. Proporcional também a um regime de progressão de pena, em que a maioria dos delinquentes que nós temos um enfrentamento e homicidas são oriundos do sistema. Isso são pessoas que já deveriam estar no sistema fechado ou deveriam estar presas em decorrência do nosso próprio sistema de legislação penal, está no semiaberto, sem controle, eles estão delinquindo. Naquele momento em específico, não queremos aqui tocar opiniões no aspecto penal e fica muito cômodo você agora, aqui na tranquilidade, com calma, tecer opiniões que alguns estão fazendo da decisão que aqueles valorosos policiais tiveram em questão de segundos na defesa da sua vida e daquelas pessoas que estavam nas proximidades. Quando você está nesse enfrentamento, muita adrenalina, um enfrentamento que não começou ali, ele começou na Zona Norte ainda, quando fizeram uma abordagem, que estavam em 2 veículos em atitude suspeita, e os PMs ao abordarem, iniciou-se o tiroteio, onde teve 2 PMs feridos. Foram recebidos a tiro já naquele momento? Já naquele momento da Zona Norte. Como 2 PMs ficaram feridos, a guarnição desistiu do acompanhamento e foi para o hospital. E lá, novamente, encontrou um dos caras como delinquente, que imediatamente iniciaram uma nova agressão injusta aos policiais, que tecnicamente saíram da viatura e iniciaram um tiroteio e que, infelizmente, teve com a morte daqueles cidadãos. Coronel, como é que é estar no meio de um tiroteio? Olha, a minha experiência não chegou a esse nível dos colegas foi menor, não chegou a esse nível dos colegas do Cristo Redentor. Mas primeiro, você tem que ter uma capacidade, o treinamento é fundamental. Por isso todo policial dá em média de 100 a 200 tiros ano, visando ter intimidade e capacidade técnica de decisão de tiro. E preparo psicológico para que, naquele momento, na visão de tudo, que você está recebendo uma agressão injusta, que você tem que defender a sua vida e da sociedade, você faz o uso da arma, tome a decisão, se necessário for, como última instância do Estado, a última instância, o uso da arma, do armamento letal, consiga êxito em parar aquela agressão injusta. O objetivo daqueles PMs era fazer com que aqueles cidadãos parassem de fazer aquela agressão contra eles e contra aquela comunidade local. Sim, possivelmente aquelas pessoas iriam fazer agressões contra a sociedade de uma forma geral, seja em assaltos, seja assassinatos, essas brigas. E essa decisão, eu não falo aqui de uma decisão que você pensa, planeja, é questão de
segundos. Então, tanto assim? É fração de segundos? É a fração de segundos. Que você tem que fazer uso da arma dentro da técnica e, ao atirar, sabendo que tem pessoas, como lá tinha taxistas, tinha pessoas saindo do hospital, um local público, uma rua movimentada, e você fazer uso da arma ali, se necessário fazer uso da arma naquele momento, é extremamente complexo. Quer me parecer que tu tem que ter uma intimidade tão grande com a arma, com o tiro, que o tiro que tu dá, ele é instintivo. Sem dúvida. Reflexo condicionado. Reflexo condicionado, né? Eu nunca tive uma situação dessas, eu fico imaginando o que se passa muito rápido. O melhor de pontaria vai sair vivo. Nessa seara. Então, o treinamento que capacita o camarada a partir de uma agressão injusta e ter um reflexo de ter que, infelizmente, fazer o uso da arma e fazê-lo na medida de que você cessar aquela agressão em curto espaço de tempo, é bastante complexo. Como é que o policial, enfim, ele está numa situação de confronto, ele está numa situação em que a vida dele, não só a vida dele, mas todas as outras vidas que estão cercando ali, da sociedade, do transeunte, mas principalmente a dele, porque ele é o alvo. Ele é o alvo, sem dúvida. Ele é o alvo. O que passa pela cabeça do policial? Por mais preparo que ele tenha, obviamente que o primeiro instinto é proteção à vida. Sem dúvida. Ele tem que agir mais rápido que o bandido. Aí vem a questão técnica, né? A técnica faz a diferença. O bandido vai atirar de forma instintiva, enfim, o policial, por isso que o treinamento é fundamental, você tecnicamente atuar. E a técnica, bem empregada adequadamente, muitas vezes evita, inclusive, um enfrentamento que leva o óbito à outra parte, que não é o objetivo. Às vezes você sai, faz uma abordagem adequada, mesmo estando armado o delinquente, você evita até que ele use a arma. Naquele caso lá, nós vimos aí que está com fuzil, está com 9mm, armas controladas, com alta capacidade de fogo, o que infelizmente tem acontecido quase como regra nessa região metropolitana. Nós temos apreendido muita munição e muito armamento de uso restrito ou de que a origem só pode ser contrabando. Então, e mais, a idade do delinquente que está atuando com extrema violência tem diminuído. Nós temos jovens de 15, 16 anos de fuzil atirando diariamente em nossas viaturas. Isso é muito preocupante. A gente vê alguns filmes, o sniper americano, por exemplo, ele pega, vê a velocidade do vento, calcula o tiro, olha todo o ambiente, tem alguém do lado com binóculo para examinar o ambiente todo para dar o tiro certo. O pau comendo não tem conversa. Não tem, são segundos, é reflexo condicionado. Como é que o policial seleciona o ambiente? Me parece que não há muitas condições de olhar se o sujeito está de aliança ou sem aliança, se ele está com a mão fechada com alguma coisa dentro ou fora. Não tem como olhar o ambiente inteiro, tu toma focos. Toma focos. Claro, na abordagem você faz, uma observação geral e a partir daí, tecnicamente, você vai atuar, uma abordagem leque, uma abordagem, enfim, o nome que tenha. Naquele momento lá foi muito rápido e os policiais foram extremamente ágeis, né? Isso foi os que deu êxito na ocorrência, eles saíram rapidamente da viatura, se posicionaram em locais diferentes, de forma que todos os delinquentes atirando ao sair do veículo pudessem ser imobilizados. Infelizmente, a parada deles foi só pela morte. Se questiona, alguns especialistas estão questionando até de execução e etc. A ocorrência só encerrou quando todos eles pararam de atirar. Então, enquanto alguém está se movimentando, andando, movimentando a mão, nós estamos no calor da ocorrência, que é impossível o policial avaliar se naquele momento ele está armado, está desarmado, se ele está atirando ou não. Então, por isso que alguns especialistas vão dizendo assim, não, foi execuções. Nós vamos aguardar a perícia e o judiciário assim dizer, mas é muito imaturo ficar execução me parece algo planejado. Exatamente. É algo que não há mais motivo e eu... Exatamente. Agora, no meio de um tiroteio... A execução tem... A bala é para imobilizar.
É para cessar a agressão. Cessar a agressão naquela situação. Eu não sei se eu estou correto, me corrija, por favor. No primeiro confronto, os brigadianos abordaram eles e eles reagiram. No segundo confronto, não havia nem a intenção nem a percepção dos brigadianos de que eles estavam. Eles foram recebidos à bala. Exatamente. Foi isso que aconteceu, eles foram socorrer os colegas. Quando chegaram na frente do hospital, encontraram o carro dos delinquentes, que imediatamente, um percebeu que o outro estava ali, e iniciou o tiroteio. Os brigadianos já saíram do automóvel porque estavam sendo alvejados. Sob fogo. Sob fogo. E os dois que estavam feridos, indo para socorro, tiveram que voltar à ação? Sem dúvida, sem dúvida. Eles fizeram uso da arma em defesa própria e daqueles cidadãos ali. Coronel, o cidadão não está livre de se encontrar no meio de um conflito desse tipo. Então, nós temos 30 segundos ainda. Eu gostaria que o senhor desse orientações à nossa comunidade sobre como se portar em situações desse tipo. Em regra, diante de uma ocorrência policial, seja ela que envolve tiroteio, seja ela que envolve uma abordagem, seja um acidente de trânsito, não pare próximo, evite, vire a quadra, não se aproxime. Na verdade, que essa aproximação, essa curiosidade, ela tem como resultado único atrapalhar a ação policial e até se colocar em risco de vida. Não há dúvida nenhuma. Se estiver muito perto, deita para o chão. Se afasta rapidamente. E as mãos bem para o policial não ter risco de confundir pelo calor do tiro. Exatamente. Mão que não mostre risco. Não ponha risco, exatamente. Vamos ao comentário do nosso sempre comentarista Santini e depois ficamos por aqui, então, agradecendo a sua audiência. Hoje nós vamos comentar segurança pública ou falta de segurança pública. Primeiro, segurança pública é um dever do Estado, mas também é um compromisso de todos nós. Desde hábitos, atitudes que cada indivíduo possa ter para minimizar risco em relação à sua segurança, são extremamente vitais para a construção de soluções num segmento que é extremamente complexo. E falo isso porque a semana passada, exatamente dia 19 de abril, foi lançado na Câmara de Vereadores de Porto Alegre o Comitê Permanente de Segurança Pública para a região metropolitana. Esse comitê é constituído de todos os atores, seja ele público ou privado ou de movimentos sociais, tem a missão e o compromisso de encontrar soluções, convergindo, né, em relação a alternativas para a melhoria da segurança pública, representando o segmento de uma forma colegiada e sinérgica e pressionando os poderes constituídos para adotar medidas efetivas na melhoria da segurança pública. Então, acredito que pela expertise que a gente tem em comitês, a exemplo que já aconteceu com o Comitê de Órtese e Prótese, Comitê de Aeroporto Salgado Filho, Porto Alegre lança um comitê com um propósito de construir soluções, comprometimento, responsabilidade e capacidade de fazer acontecer. Não é obrigação somente do governador ou do secretário de Segurança, é um compromisso da sociedade como um todo. Acreditamos que esse comitê possa, de forma contínua e perene, apresentar soluções de interesse coletivo.